Olá! Este vídeo é produção de acadêmicas do curso de farmácia da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre o tema de estudo de farmácias caseiras, sob orientação da professora Mariani Rocha Farias para a matéria de introdução aos estudos de medicamentos. Ao todo, foi analisado 5 domicílios, que de maneira geral possuíam características heterogêneas. A maior parte das residências analisadas tinham pessoas com mais de 40 anos, e um único domicílio com menores de idade havia uma criança com diabetes mellitus tipo 1 e um adolescente com determinada infecção recente em tratamento. Dos 5 domicílios analisados, ao todo, existem 88 medicamentos em estoques, dividido em uso com sobra e sem sobra potencial e não uso com e sem sobra potencial. 37% ficam guardados na cozinha, 33% no banheiro, seguido de 18% no quarto, 8% na despensa e 3,5% na bolsa. Uma pesquisa realizada por Schenkel, Fernandes e Meng em 2004, o local mais frequente achado também foi a cozinha, com 43% dos medicamentos analisados. Outro estudo realizado por Bueno, Weber e Oliveira em 2009 também observaram maior guarda na cozinha, seguido pelo quarto. Os resultados podem ser devido ao fato de a cozinha ser um local com grande circulação de pessoas e acessibilidade maior a líquidos para ingerir os medicamentos, e o quarto por possuir alguns medicamentos de uso noturno, ou seja, fica mais cômodo colocá-los no quarto onde será mais fácil lembrar de tomar à noite. Quanto ao local, foi possível observar que a maior parte dos medicamentos ficam em armários ou gavetas na maior parte dos cômodos, com exceção da despensa e daqueles carregados na bolsa. Esses resultados estão também de acordo com o encontrado no estudo de 2004 de Schenkel, Fernandes e Meng, pois no mesmo foi encontrado a maior parte dos medicamentos em armários seguidos de gavetas. Isso mostra certa preocupação do usuário para com a guarda, devido a não deixá-los tão expostos à luz, calor ou ao alcance das crianças. A maioria dos medicamentos encontrados nas 5 casas era do tipo similar e referência. Entre os similares, dos 31 medicamentos encontrados, 3 estavam vencidos. Já nos de referência, dos 28 encontrados, apenas 1 estava vencido. Os medicamentos mais encontrados foram os de via oral, com um total de 63, sendo 2 deles vencidos. O segundo mais visto foi o de via tópica, com um total de 12 medicamentos, sendo um deles vencido. A via auricular também apresentou medicamentos vencidos. Separando em forma farmacêutica, tivemos 14 medicamentos em cápsula, 3 em gel, 2 em aerosol e 2 em solução auricular. Em cada uma dessas formas farmacêuticas foi encontrado apenas um vencido. Considerando os tipos de medicamentos encontrados durante as visitas, o mais frequente foram os medicamentos similares, somando 31 unidades, seguidos pelos medicamentos referência ou de marca, que totalizaram 28 unidades. Em seguida, os medicamentos genéricos foram os mais frequentes, somando 15 unidades. Abaixo dos genéricos, os medicamentos fitoterápicos, somando 6 unidades, seguidos pelos remédios, 4 unidades, e os magistrais, 3 unidades, e por último, 1 unidade de outros tipos de medicamentos. Em relação às formas farmacêuticas, a mais frequente é a de comprimidos, totalizando 34,1% do total de formas farmacêuticas encontradas durante as visitas. Se formos considerar as formas farmacêuticas de administração oral, comprimidos, drágeas e comprimidos revestidos e cápsulas, somente esses 3 tipos de formas farmacêuticas totalizam 59,1% do total de formas farmacêuticas, ou seja, quase 60% de todas as formas encontradas, mostrando que são as mais frequentes. Apareceram também no nosso trabalho as formas farmacêuticas solução oral, pomada, comprimidos efervescentes, colírios, pastilhas, gel, solução nasal, sachês, aerossóis, xarope, solução tópica, solução auricular, injetáveis e creme. Relacionando os medicamentos com prescrição e sem prescrição
Aos tipos de medicamentos, o que a gente concluiu foram que os medicamentos referências, a maioria eram com prescrição, 57,1%, e sem prescrição, 42,9%. Já os medicamentos similares, 61,3% tinham prescrição e 38,7% sem prescrição. Os medicamentos genéricos, 66,7% eram com prescrição, 33,3% sem prescrição. Os medicamentos fitoterápicos, 66,7% com prescrição e 33,3% sem prescrição. Os medicamentos magistrais, 66,7% com prescrição, 33,3% sem prescrição. Já os remédios, 100% deles eram sem prescrição. No nosso estudo, a maior parte dos medicamentos foram obtidos por meio de receita, e todos os medicamentos controlados, como os de tarja preta e os de tarja vermelha, com retenção de receita, foram obtidos com a mesma também. Aqueles sem tarja ou com tarja vermelha sem retenção foram obtidos sem receita, porém na minoria. Essa situação pode ser preocupante, pois pode mostrar que há automedicação. O fato de não haver controle sobre a receita em medicamentos como estes não quer dizer que não há riscos no seu consumo inadequado, e a população deve estar atenta a isso. Os medicamentos que foram encontrados vencidos nas 5 residências visitadas totalizaram 4 unidades, sendo que em 2 das residências não havia nenhum medicamento vencido. Dos 4 vencidos, todos foram mencionados pelos moradores como estando fora de uso, indicando que os mesmos possivelmente venceram em decorrência da pouca utilização recente dos mesmos pelos moradores. Verificou-se também que apenas um destes medicamentos possuía prescrição médica, sendo os outros adquiridos deliberadamente pelos próprios moradores. Este que havia sido prescrito era um medicamento tarja vermelha, ao passo que os outros 3 não possuíam tarja, sendo medicamentos usados para tratar sintomas de males corriqueiros, como gripes e resfriados, por exemplo. Nos 5 domicílios visitados, havia presença de inúmeros medicamentos. Com relação aos tipos e ao uso pelos usuários dos locais, houve a predominância dos similares entre os diversos medicamentos, que relataram ter preferência em adquiri-los pelo fato de ser mais barato comparado ao de referência. Entretanto, os de referência representaram um número de uso com sobra potencial maior entre os similares, genéricos, fitoterápicos, remédios, magistrais e os não identificados. Estoques de medicamentos foram identificados nas residências onde esses estavam fora de uso, porém com potencial a serem usados, ou seja, esses estoques serviriam como prevenção para possíveis problemas relacionados ao adoecer, entre outros fatores. Sendo assim, de maneira geral, observamos que nos domicílios entrevistados havia certa preocupação para o consumo dos medicamentos, como cuidado para com o vencimento e na hora de obtê-los, situação que não se repete muito na sociedade brasileira. É importante salientar a participação do farmacêutico na hora de conscientizar a população, pois assim como estabelecido no 6º parágrafo do artigo 13 da Lei nº 13.021 de 2014, é responsabilidade do mesmo prestar orientação farmacêutica com vistas a esclarecer ao paciente a relação benefício e risco, a conservação e a utilização de fármacos e medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas interações medicamentosas e a importância do seu correto manuseio.